vamos falar sobre política. A gente está recebendo aqui no estúdio o ex-prefeito da cidade de João Pessoa, pré-candidato ao governo do estado pelo PT, Luciano Cartacho. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Joana, boa tarde, Cláudia. Boa tarde, satisfação Cláudia, imensa estar aqui com todos vocês para a gente dialogar sobre as questões de interesse da Paraíba, de João Pessoa e temas que com certeza estão entrelaçados também com o cenário nacional. Boa tarde, né, Cláudia? Boa também tarde. seja bem-vinda. Boa tarde, Luciano. E olha só, eu, enquanto repórter, acompanhei várias vezes enquanto prefeito, né, Luciano Cartacho, em entrega de obra, em lançamento de algum programa, e hoje a gente recebe nessa situação como pré-candidato ao governo do estado. E claro, a gente já pergunta sobre, o senhor volta para o PT, né, Partido dos Trabalhadores. Quero saber como é que está sendo essa volta e como é que está sendo o diálogo com as bases. Olha, tem sido muito importante. Eu volto com o coração sereno, tranquilo, feliz, com espírito de militante. Claro que trazendo também essa experiência como gestor público, né, você fazendo referência ao trabalho nosso aqui na cidade de João Pessoa, foram 8 anos de muita dedicação, então nós conseguimos melhorar a vida das pessoas, mudar o perfil da cidade, um conjunto de creches. Hoje nós deixamos em João Pessoa um conjunto de 38 creches, todas em tempo integral, né, com 5 refeições por dia ofertadas às nossas crianças, né, com vagas de berçário, escolas também em tempo integral. Na saúde nós conseguimos construir uma rede de UPAs muito importante na nossa cidade. Fizemos o maior programa habitacional, Joana, da história de João Pessoa, com 1000 apartamentos entregues na cidade. Fizemos o Parque da Lagoa, o Largo de Tambaú, o Parque da Bica, muita infraestrutura na cidade também do ponto de vista de pavimentação, de asfalto, de iluminação LED. Então isso nos credencia a fazer esse bom debate. Então eu retorno ao PT, né, com essa disposição de construir uma unidade interna. Eu sei que o PT, Cláudia conhece também, é um partido que prima pela democracia interna, tem sempre divergências, o consenso, a unanimidade é muito rara no partido, mas a minha disposição é essa, de fazer esse diálogo e de construir um momento especial, né, para as eleições do próximo ano. Nós vamos ter uma eleição em 2022 que, ao meu ver, talvez seja a eleição mais importante da história do Brasil do ponto de vista da eleição presidencial. É um divisor de águas. Então, nós estamos avançando para que a gente possa eleger o presidente Lula, mudar o Brasil, enfrentar essa pandemia, combater a fome, a miséria do povo, gerar bem-estar e qualidade de vida. Esse é o grande desafio que está posto para todos nós e aqui na Paraíba também. Eu acho que é o momento oportuno para a gente fazer, né, um debate sobre os rumos, sobre o futuro do estado da Paraíba, e eu percebo um sentimento de mudança muito forte no cidadão paraibano, no sentido de que a gente possa mudar essa gestão e começar a fazer mais pelo nosso povo. Luciano, por que essa decisão? Você estava no PV e tinha um comando partidário. Por que essa decisão de mudar para o Partido dos Trabalhadores, de voltar? Porque você já esteve durante um primeiro período, foram 19 anos filiado ao PT, depois você mudou para o PSD, PV e agora volta ao PT. Por que a volta ao Partido dos Trabalhadores? Exatamente, Cláudio, porque eu recebi primeiro um convite do presidente Jackson Macedo, presidente estadual do PT, né, para que eu pudesse retornar ao partido, inclusive ofertando a possibilidade de ser candidato a governador do estado da Paraíba pelo Partido dos Trabalhadores. Estive também com a presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, onde a gente também abordou essas possibilidades todas. E como eu falei, pelo momento histórico, pela realidade que a gente está encontrando hoje, da necessidade de mudar o Brasil, de transformar o nosso país, de mudar o governo que está aí, que não acredita na ciência, que não gera emprego, que não gera renda. E Lula é o nome mais capaz para combater a fome e a miséria. Então, Lula demonstrou isso quando foi presidente da República por 8 anos. Então, o cidadão hoje, quando ele faz uma comparação, como é que ele vivia quando Lula era presidente, e ele olha para a realidade de hoje do governo Bolsonaro, ele tem uma percepção muito clara que no tempo que Lula governava esse país, a qualidade de vida dele, da família dele, era muito maior, com acesso à saúde, à educação, ao esporte, à cultura, ao lazer, a oportunidade de ter uma vida digna, vamos dizer assim, né? E hoje a gente vê um cenário de adversidade muito grande, as pessoas estão muito sofridas. Então, diante desse cenário, o convite feito, apesar de eu estar bem no PV, fui muito bem acolhido no Partido Verde, eu achei interessante esse momento da gente unir forças e juntar as pessoas dentro desse grande projeto de mudança para o Brasil e para a Paraíba.
Agora, o PT, você falava há pouco, é um partido que tem muita democracia, é uma forma polida de dizer que tem muita briga também, né? Disputa, vamos usar esse termo, disputa. Tem muita divergência. O seu retorno já começou a fazer surgir algumas críticas. Por exemplo, o deputado Anísio Maia, ele foi à imprensa e disse: eu não estou entendendo muito bem esse retorno de Luciano, porque no momento crítico do PT, Luciano esteve afastado do partido. E esse momento crítico teve o impeachment de Dilma, teve até a prisão de Lula. Por que esse distanciamento do PT naquele momento? Primeiro, em relação, Cláudia, ao impeachment da presidente Dilma, eu fui um dos prefeitos de capitais, né, que assinei um manifesto contra o impeachment da presidente Dilma. Recebi uma ligação do então prefeito do Rio de Janeiro, que hoje também voltou a ser prefeito, Eduardo Paz. Ele fez um movimento nacional e perguntou se eu poderia assinar esse manifesto, e eu fiz isso com muita convicção, né? Então, nós se posicionamos claramente contra o impeachment da presidente Dilma. Em relação à minha saída do PT, você sabe que tem alguns momentos na vida que você tem que tomar algumas decisões. E aqui e acolá você acaba usando uma palavra mais dura, mais firme, né? Você acaba gerando insatisfação, mas isso não é a regra geral, isso é a exceção, né? E a minha relação com o PT sempre foi muito harmoniosa, sempre procurei construir um ambiente satisfatório interno, tanto que eu fui eleito prefeito de João Pessoa em 2012 e passei por todo aquele caminho, disputar as prévias do partido para poder ser escolhido candidato a prefeito pelo PT, depois unificar o partido para disputar o primeiro turno e o segundo turno das eleições. Então, foi um momento importante. Mesmo quando eu deixei o PT, as minhas políticas públicas apresentadas na prefeitura foram em sintonia com tudo que eu já pregava antes. Então, assim como Lula melhorou a vida do povo nacionalmente, né? Quando o presidente da República transformou o país, quanto prefeito de João Pessoa, eu tive a oportunidade, como eu falei aqui, de investir muito no social. Fazer 10 mil unidades habitacionais, 10 mil apartamentos entregues na cidade de João Pessoa, isso é um feito histórico, né? A gente construiu um conjunto de creches para as crianças, para as famílias, a mãe poder buscar o mercado de trabalho com a garantia de que a criança está sendo bem tratada, bem cuidada, com 5 refeições por dia, todas as creches em tempo integral, fazer essa rede de UPAs, Cláudio, que eu fui na cidade, né? A gente vê o governador João Azevedo, está lá no programa de governo dele, ele prometeu construir uma rede de UPAs, construir uma UPA em cada uma das 9 regiões do estado da Paraíba de saúde, e ele não construiu nenhuma. Nós fizemos uma rede de UPA em João Pessoa. Então, você olha para a política cultural nossa, com o Anima Centro, onde a gente levou cultura popular por diversos espaços de João Pessoa, também foi um programa muito importante nessa área. João Pessoa, cidade criativa, reconhecida pela Unesco, também algo importante, investir na economia criativa. Então, eu digo que as políticas públicas que eu continuei, que eu dei sequência, a questão, por exemplo, das ciclovias na cidade de João Pessoa, isso é o que existe mais novo, mais moderno em relação à mobilidade urbana, em relação à qualidade de vida, né, a humanização da cidade. Então, eu continuei, apesar de ter saído do PT, mantendo a minha política, que era o que eu já defendia quando estava no PT. E agora um novo momento, estamos voltando nesse momento especial, trabalhar para a gente enfrentar os desafios que estão postos aí na Paraíba e no Brasil. Agora, só pegando esse gancho sobre o pronunciamento do deputado Anísio Maia, ele declarou apoio ao então governador, o atual governador João Azevedo. Luciano, o que é que você tem sentido de apoio em relação ao apoio das bases aqui na Paraíba? Como é que Olha, eu tenho tido uma receptividade muito interessante, né? Antes mesmo de me filiar ao PT, fui filiado pelo Diretório Nacional do Partido, que é a maior instância do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente teve uma receptividade muito boa. Mas antes disso, eu conversei com muita gente dentro do PT, com diversas forças políticas, colocando à minha disposição de retornar ao partido, de fazer esse bom debate sobre os rumos, sobre o futuro do PT na Paraíba, no Brasil. E isso é muito importante para você criar um ambiente de unidade, de busca dessa unidade. Então, eu não chego no PT com nenhuma imposição, eu não chego no PT dizendo o que é que eu quero, só entro nessas condições, eu entro como militante. Claro que com essa trajetória política de vereador, de deputado, de vice-governador, de prefeito da capital por 8 anos, com muita disposição para a gente enfrentar os desafios do próximo ano. Então, eu vou tentar trabalhar muito para construir um ambiente cada vez mais harmonioso para que o PT tenha uma candidatura forte ao governo do Estado, tenha uma política de aliança importante e que a gente, repita, pregue essa eleição como uma grande oportunidade para melhorar a vida da população.
o seu retorno atende a um convite, segundo você mesmo disse, de Jackson Macedo, que é o presidente estadual, para disputar o governo da Paraíba. E Jackson também disse que o retorno de Ricardo Coutinho se deu com a chancela de Lula e da direção nacional de que Ricardo seria candidato ao Senado. Como é que vai ser, ou já tem sido, a sua convivência com Ricardo Coutinho? Olha, eu estou procurando, Cláudio, conversar com todo mundo que está afiliado ao PT, que faz parte da militância, que faz parte dos quadros do partido, né, para que a gente possa compreender, debater, discutir, amadurecer o que é que representa essa eleição para o Brasil e para a Paraíba. Essa é a minha disposição, de conversar com todo mundo que faz parte do Partido dos Trabalhadores, independente de uma divergência, independente de posições contrárias, independente de no passado ter tido muitas divergências políticas. Quem está no PT hoje, eu tenho tido essa disposição de buscar. Eu citei o exemplo também, você está falando de Ricardo, conversei também já com o deputado Anísio Maia, né, colocando para ele, né, a importância da gente olhar para o futuro, da gente construir um ambiente satisfatório para a gente enfrentar essa campanha na Paraíba e no Brasil. Anísio voltou comigo, foi deputado comigo na Assembleia Legislativa, depois nos ajudou muito na gestão municipal. Eu tive a oportunidade de votar em Anísio na reeleição dele para deputado estadual. E com o Ricardo a gente vai fazer esse debate necessário sobre os números da Paraíba e do Brasil. Jona falou sobre a defesa que Anísio faz do apoio do partido ao governador João Azevedo. Aliás, não é uma exclusividade de Anísio, porque parte do PT não apenas apoia, mas inclusive tem uma secretaria, né? Indicou um secretário de João Azevedo. Então, como é que o PT vai lidar com essa divergência? Parte do partido quer ficar com o João e a outra quer uma candidatura própria. Olha, eu acho que vai lidar dentro da realidade que está colocada aí, que você expressa muito bem, tem essa divergência, mas nós vamos ter um processo eleitoral no próximo ano. Então eu entrei com essa posição e defendo essa posição interna de que a gente precisa ter uma candidatura de oposição. Por que é que eu digo isso, Cláudio? Porque o atual governador ele vai entrar no 4º ano de mandato já o ano que vem, que é um ano eleitoral. E você balança, procura saber para ver o que é que tem de concreto de realização no governo de João Azevedo, e a gente percebe que é um governo mediano, é aquele governo que nem fede nem cheira, né? É um governo que a gente olha assim, diz quais são as realizações que foram concretizadas durante esses anos todos de gestão. A gente olha para a saúde, não tem os investimentos necessários. A gente procura uma obra estruturante no governo de João Azevedo, na Paraíba, a gente não encontra. Está lá Campina Grande, uma cidade importante, a 2ª maior cidade da Paraíba, que ficou esses 3 anos dizendo que ia construir o centro de convenções, que tem um papel importante no turismo, né, de negócios também, a economia de Campina Grande, e essa obra não sai do papel. Essa semana anunciaram que ia ser dada a ordem de serviço, ainda não foi dada a ordem de serviço, mesmo a bancada conseguindo recursos de emendas para iniciar essa obra não começou, vai começar no ano eleitoral, né? Você olha para João Pessoa, né? Quem não se lembra do debate do polo turístico do Cabo Branco? E se dizia, foi compromisso de campanha, que ia destravar aquele processo todo, que ia fortalecer a economia de João Pessoa, que ia gerar emprego, ia gerar renda, ia gerar desenvolvimento para a nossa cidade. E até agora nada. A parceria que eu vi da Prefeitura de João Pessoa, né, com o governo do Estado foi para a construção de uma creche em João Pessoa. É uma coisa inacreditável, mas essa é a realidade. O governador João Azevedo conversou com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e o que eles tiraram de concreto é que o governador vai construir uma creche. Olha, eu deixei João Pessoa com 86 creches. E vai construir ainda, vai licitar, vai fazer a construção. Talvez quando essa creche estiver funcionando, já seja no ano que o governador não esteja mais no cargo. Então, qual é a ação objetiva para a cidade de João Pessoa, para o estado da Paraíba? A gente está saindo, né, de uma pandemia, começando a retomar aos poucos, ainda com alguns cuidados. Alguns setores foram muito atingidos, turismo, construção civil, enfim, acho que todo mundo foi um pouquinho atingido por essa pandemia. E um dos setores que está agora se levantando é justamente o setor do turismo. E foi lançado, né, o prefeito Cícero Lucena lançou o Natal dos Sentimentos. Eu queria saber qual a sua análise, qual a sua visão em relação a esse programa da prefeitura. Na sua gestão, a cidade já começou a ser decorada muito antes, né?
E acho que as pessoas estão sentindo um pouquinho falta dessa decoração, sentiram, foi comentado. Então, eu queria saber qual a análise que o senhor faz sobre o Natal dos Sentimentos. Olha, Júnior, primeiro dizer que o lançamento propriamente dito de uma pré-candidatura no PT ainda não foi definido, né? Tem um debate interno, tem uma discussão próprio. Interno, né? É o PED. Para chegar nesse momento, vai ter que haver vamos dizer assim, um processo de discussão interna, com um calendário próprio, mas a gente está avançando nesse sentido. Daqui para lá tem muita briga. Né? Mas vamos construir consenso, Mas você coloca um tema aí, Júnior, que é importante. Veja bem, a gente sabe que João Pessoa tem um potencial turístico extraordinário. O turista vem para João Pessoa e ele conhece a qualidade de vida na nossa cidade. João Pessoa, nos últimos 8 anos, a gente viu aí que foi eleita a cidade com a melhor capital, a capital do Nordeste com a melhor qualidade de vida. Foi a nossa cidade. Nós investimos muito na questão turística da cidade, desde praças, desde áreas de esporte, convivência, calçadas padronizadas, o Largo de Tambaú, a Nova Bica, o Parque da Lagoa, a calçadinha da Orla. A gente fez um investimento na infraestrutura turística da cidade. E entendemos também que um festival de música clássica aqui no centro da cidade, que esse ano não aconteceu, mas que foi um sucesso muito grande na nossa cidade, que atraía muitos turistas. E agora, nesse ano, a Prefeitura de João Pessoa anunciou no começo do ano, mais ou menos maio para junho, na realidade no meio do ano, que iria fazer um Natal dos Sentimentos, que ia ser uma grande revolução em João Pessoa, que ia se estimular a presença de mais de 200 mil turistas no mês de dezembro aqui em João Pessoa, e que seria um divisor de água, algo realmente muito interessante para a cidade, um programa de muito investimento, né? E gerou essa expectativa na cidade. Quem gerou expectativa foi o próprio prefeito e o secretário de Turismo de João Pessoa. Inclusive, uma entrevista aqui na Band, eu vi ele falando que ia ser uma coisa gigantesca para a cidade de João Pessoa. E qual é o resultado do tal Natal dos Sentimentos? A gente dá uma olhada no Parque da Lagoa e a gente vê claramente que fizeram uma iluminação natalina fraca, frágil. Assim, não está à altura de João Pessoa. Uma coisa é ser um devido zelo, cuidado, carinho, afeto, aquela vontade de fazer bem feito, de acompanhar para que as coisas deem certo com um planejamento antecipado. Então, a Lagoa está mal iluminada. Você pega a Avenida Beira Rio, muito pouco iluminada. A Avenida Hilton Souto Maior. Né? A Epitácio das Pessoas fizeram uma verdadeira gambiarra na Epitácio das Pessoas. Você chega no Largo de Tambaú, tiraram, Cláudio, aquela árvore de Natal belíssima que a gente tinha na calçadinha lá na Orla. Quem vai para Bancários ali, na frente da UFPB, a gente colocava uma árvore muito bonita, uma árvore natalina, né, num padrão de muita qualidade. Tiraram também no Retão de Manaíra, na própria Lagoa. E a gente tinha a tradição de colocar uma árvore em cada um dos 64 bairros da cidade de João Pessoa. Então a gente andava na cidade e via aquela coisa bonita, aconchegante, acolhedora, né? Num período especial na vida de todos nós que somos cristãos, que é o Natal, e o potencial turístico que isso gerava também com a chegada do Réveillon e a virada do ano. Então, anunciaram muito, gastaram muito com propaganda, mas não conseguiram realizar. Então, a gente viu a iluminação natalina muito fraca, ao meu ver, e o que você está colocando aqui, eu ando na cidade, converso com as pessoas e, naturalmente, as pessoas me abordam colocando, mas que tristeza, que decepção para a cidade, a iluminação natalina dessa qualidade. Cidade do interior com orçamento muito menor conseguiram fazer uma iluminação mais bonita do que João Pessoa, porque a coisa não teve planejamento, não teve o carinho, o zelo de fazer algo decente para o nosso povo. Antes da próxima pergunta, eu queria só informar que essa entrevista está sendo transmitida em tempo real na Band News FM Manaíra, 103,3 FM. Pois é, eu vou fazer um contraponto aí à argumentação de Cartacho, não em relação ao Natal dos Sentimentos, mas é um contraponto porque o prefeito Cícero Lucena fez algumas críticas fortes à sua gestão por causa das escolas. O senhor falou anteriormente sobre a questão dos CREs e ele disse que muitas escolas foram deixadas sem a mínima condição de funcionalidade. Eu queria que o senhor comentasse essa questão das escolas. Com o maior prazer. Primeiro dizer, Cláudio, o seguinte, no ano passado, em plena pandemia, as nossas escolas ficaram abertas, ofertando refeições para as nossas crianças. Todo santo dia a gente tinha, em todas as escolas, em todas as creches de João Pessoa, a gente ofertava uma quentinha, uma alimentação saudável, uma alimentação de qualidade para as nossas crianças. Algo em torno de 85 mil refeições.
disponibilizada diariamente para aquelas mães que quisessem ir lá buscar alimentação para a sua família. Então, nós deixamos as escolas todas abertas, o que não aconteceu esse ano. Esse ano teve escolas que recebeu 2 mini cestas básicas durante o ano inteiro. Imagine, para quem recebia uma alimentação diariamente, receber 2, uma por semestre. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que você coloca, nós deixamos as escolas todas funcionando. Nós deixamos as nossas escolas todas funcionando. Fizemos um conjunto de reformas nas escolas do ano passado. Aliás, concluído o ano passado. Outros ficaram em andamento. Mesmo em andamento, as salas de aula estavam funcionando. O que é que aconteceu na prática? A atual gestão paralisou, dispensou as empresas, rescindiu os contratos e fez uma nova licitação para reforma nessas escolas. Ou seja, se tivesse dado sequência ao andamento das reformas nas escolas, já tinha chegado agora no final do ano com tudo pronto. Então era uma maravilha para os alunos, para os estudantes. Agora vai rodar para o ano que vem. Então a gente corre o risco no ano que vem de chegar e não ter essas escolas prontas. Então, o que houve foi isso, paralisar a reforma dentro daquela visão antiga, de dizer, foi o Luciano Cartacho que fez, é da gestão passada, então vamos parar, vamos mudar, vamos fazer diferente. E o que é que aconteceu? Um prejuízo maior para o município, porque tiveram que licitar com um valor muito mais alto do que o valor que estava sendo realizada a reforma nas escolas. E eu digo isso não é só na escola, não. Vou dar um exemplo aqui, o Centro de Educação Integrada, que a gente construiu lá em Mangabeira. Um espaço, Cláudio, que vai gerar oportunidade. Mangabeira tem 8 escolas do município. Então, o Centro de Educação Integrada é uma forma de você gerar o ensino em tempo integral para todos os alunos daquelas 8 escolas. Quem estuda de manhã na escola, iria à tarde para o SEI. Quem estuda à tarde, iria pela manhã para o SEI, com esporte, cultura, com lazer. Nós entregamos a primeira etapa no dia 5 de agosto do ano passado, dentro de um padrão de muita qualidade. Quem passar lá em Mangabeira sabe o que eu estou falando, com ginásio poliesportivo, com biblioteca, né, com playground para a criançada, com toda a biblioteca, com espaço de alimentação, refeitório para essas crianças. Pois bem, entregamos a primeira etapa e a segunda etapa em pleno vapor. O calendário para a entrega da obra era março ou abril deste ano. O que é que aconteceu? A mesma coisa. Vão lá que vocês vão ver. Um espaço gigantesco, paralisaram as obras, rescindiram o contrato com a empresa e vão licitar de novo. O que é que vai ter nesse outro espaço? 2 piscinas, vai ter campo de futebol society, espaço para convivência, para capoeira, para quadrilha junina, um espaço extraordinário. Aí você passa em Mangabeira hoje, que está literalmente parado. Por quê? Porque foi Luciano Cartacho que fez, que iniciou. Quem saiu perdendo? O poder público, porque vão licitar e vão fazer mais caro, e a criançada, né? E os alunos, e os pais, e as famílias, porque o espaço vai ser aberto também no final de semana para a convivência das famílias. Então, é essa visão de ficar preocupado, sabe? Olhando para trás o tempo todo, ao invés de olhar para o futuro, de pensar assim, vamos fazer melhor. Vamos manter o que está bem, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos corrigir o que precisa ser corrigido, mas não é o tempo todo olhando para trás. Então, essa é uma visão atrasada de gestão pública. Outro ponto polêmico é a questão da barreira do Cabo Branco. Eu queria a sua consideração a respeito da intervenção que a sua gestão fez lá. O prefeito Cícero Lucena tem uma parceria com a UFPB, diz que agora vai resolver. Aquela intervenção que o senhor fez foi para resolver? Foi adequada? Cláudia, olha, eu fui vereador, você conhece a minha trajetória, Joana também, as pessoas que estão em casa. Eu fui vereador nessa cidade durante 4 mandatos. Durante 4 mandatos, o que a gente tinha era debates, reuniões, sessões especiais na Câmara Municipal, na Assembleia, todo mundo debatia, todo mundo discutia e nunca se chegou a um consenso em relação a como resolver o problema da barreira. E não sair do canto. O que é que nós fizemos? Quando nós assumimos a prefeitura, nós fizemos um projeto e apresentamos ao governo federal, no valor de 60 milhões de reais. O governo do estado também fez um projeto semelhante. Ficou os 2 projetos apresentados. O nosso projeto foi o escolhido por ser mais completo, mais eficiente, por resolver a questão mais de maneira definitiva. Fomos chamados, na época, o deputado Aguinaldo Ribeiro teve um papel importante na ajuda para que esse projeto fosse apresentado e fosse aprovado lá em Brasília. Na época, o Ministério chegou, o ministro chamou,
Eu fui a Brasília com o meu secretário e os representantes do governo do estado, e o ministro disse, olha, o projeto escolhido é esse aqui da prefeitura, 60 milhões de reais. Então, o que é que nós fizemos? A primeira etapa desse projeto a gente fez com recursos próprios, que foi o saneamento e a drenagem daquela área todinha no entorno da barreira, concluída essa etapa. Segunda parte foi exatamente aquela questão que a gente chama de colocar aquelas pedras na base da barreira, no sopé da barreira, para proteger a barreira da força da onda do mar, né? O chamado enruncamento. É um nome esquisito, mas é um nome técnico, e a gente realizou também essa etapa. Então, o que eu quero dizer é que tem lá em Brasília, nós usamos 5 milhões nossos, mais 4 ou 6 dos recursos federais, tem algo em torno de 55 milhões de reais já no Ministério, aprovado, já é recurso da Prefeitura de João Pessoa. Aí chega agora a nova gestão e diz, não, isso não... E vão fazer o que com esse dinheiro que está lá? Aí eles vão buscar uma parceria com a universidade, uma parceria com outros órgãos, e o fato real é que esse ano já dava para estar na outra etapa da obra, porque tem recurso assegurado. Então, não dá para entender essa coisa de você pegar um recurso tão difícil de ser conseguido, de 60 milhões de reais, e deixar lá em Brasília boiando numa gaveta, porque o prefeito não quer dar sequência ao projeto que foi feito na nossa gestão, que já foi construída as 2 primeiras etapas e que tem dinheiro garantido para fazer a terceira e a 4ª etapa. É essa a realidade. Vai se optar por outra coisa, com dinheiro que eu não sei de onde vai vir e com o tempo que vai demorar bastante, quando poderia ser feito com as coisas da maneira como estão acontecendo. Agora, Luciano, você foi prefeito por 2 mandatos, fez, como você mesmo falou, né, vários avanços na área da educação e tentou lançar uma sucessora, né, Dilma, que é secretária de Educação, estava à frente e não deu certo. O que faltou? Olha, eu fui eleito prefeito de João Pessoa em 2012, fui reeleito em 2016 no primeiro turno. Nós chegamos em 2020, né, com um conjunto de ações, de obras e de serviços na cidade de João Pessoa, com uma gestão bem avaliada, e nós enfrentamos um ano atípico. Nós tivemos uma eleição em pleno processo de pandemia. Então eu digo a você que a minha dedicação à cidade, exatamente durante a pandemia, foi para salvar vidas, para cuidar das pessoas. Então nós fomos entrar no processo eleitoral praticamente na véspera das eleições. Foi uma eleição atípica também, porque nós tivemos mais de 12 candidatos a prefeito de João Pessoa. Então, a professora Dilma, com um trabalho extraordinário na educação, fez o debate. O nosso tempo de televisão também foi muito pequeno. Nós tivemos 43 segundos para mostrar tudo o que foi feito durante a nossa gestão. Não foi possível. E o processo eleitoral acabou indo para o segundo turno os 2 candidatos mais conhecidos da cidade, né? Um radialista, um jornalista, né, que vivia na televisão de manhã, de tarde, de noite, que passou 2 anos com campanha antecipada, e o ex-prefeito, que foi 8 anos prefeito de João Pessoa, prometendo experiência, prometendo que iria fazer o melhor governo da vida dele. E o que é que a gente vê? Em um ano de gestão, que se dizia que estava pronto para enfrentar o pós-pandemia, Cláudia, nós tínhamos um instrumento chamado Banco de Crédito Cidadão. Nós entregamos 50 milhões de reais para o microcrédito na cidade de João Pessoa. Todo mês a gente fazia entrega desses cheques a quem tinha um pequeno negócio, a quem queria abrir uma pequena mercearia, uma padaria, um salão de beleza. E a gente estimulava o microcrédito na cidade, gerava emprego, gerava renda e gerava sustento para essas famílias. Hoje está completando um ano e a gente não vê um cheque do Banco Cidadão sendo entregue na cidade de João Pessoa. Aí você diz, por quê? Tem dinheiro em caixa? Tem, eu deixei 345 milhões de reais em caixa. E por que danado não estão fazendo isso? Porque é aquela visão, para tudo, vamos mudar o nome do programa, não vai ser mais Banco Cidadão, agora vai ser, o nome do programa parece que Agora Eu Posso, deviam ter completado, agora eu posso esperar, né? Porque o povo está esperando um ano todo para ter acesso a esses recursos e não fizeram. Então, é essa coisa que às vezes se promete demais e não consegue realizar o básico. Então, a eleição passou, nós respeitamos o resultado da eleição e agora vem uma nova eleição, uma eleição nacionalizada, uma eleição para governo do Estado, né? E que tem um cenário completamente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui. Na eleição passada, o PT, por exemplo, não elegeu um prefeito ou prefeita de capital. E hoje, 2 anos depois, está diante do cenário
onde Lula é o grande favorito para vencer as eleições, em primeiro lugar, em todas as pesquisas de opinião pública. Então, o cenário muda muito de uma eleição para outra. A conjuntura política muda muito. Uma coisa é uma eleição municipal, uma coisa é uma eleição estadual. E eu fico à vontade porque toda vez que eu coloquei meu nome à disposição do eleitorado de João Pessoa e da Paraíba, nós tivemos sempre uma resposta muito satisfatória. Na eleição municipal, o seu partido contou com o apoio do PDT. É verdade. Atualmente, o PDT, Carlos Lupe, inclusive, deu uma entrevista para a gente dizendo que a intenção do PDT é ter Lígia Feliciano como candidata ao governo. Aí a pergunta é, o PT pretende estar junto com o PDT, fazer uma... Existe essa meta de unir as oposições, ou pelo menos a esquerda? Existe, com certeza existe, Cláudio. Eu, particularmente, tenho uma relação muito boa com todo o PDT da Paraíba, com o Damião, que é deputado federal atuante, né, com a própria vice-governadora Lígia Feliciano. Existe, de forma legítima, o sentimento, a vontade, o desejo de Lígia de disputar, né, o governo do Estado. Tem dialogado muito nesse sentido, né? Então, a gente tem procurado unir forças. A ideia é que a gente possa ter o PDT, o PSB, o PCdoB, o próprio PV, o PT, nesse leque de aliança. Existe a possibilidade, inclusive, de formação de uma federação em Brasília, que é uma espécie de coligação verticalizada, ou seja, o que decidir em Brasília vai valer para todo o Brasil, para todos os estados brasileiros. Então, há um bom diálogo nesse sentido e nós vamos virar o ano tomando essas decisões de qual o melhor formato, de qual a melhor ideia, de qual a melhor aliança, para que a gente possa, repito, apresentar uma alternativa viável ao estado da Paraíba. Eu sei que a gente já está caminhando para o final, mas antes eu queria fazer uma última pergunta, né? Eu não sei se o João ainda tem mais alguma, mas o governador João Azevedo disse repetidas vezes que tem muita simpatia e quer apoiar Lula. O palanque de Lula na Paraíba comporta esse povo todo? João Azevedo, Luciano Cartacho, Ricardo, enfim? Olha, nós estamos trabalhando dentro de uma compreensão de que essa eleição é uma oportunidade para a gente mudar o Brasil e mudar a Paraíba. Eu trabalho com a lógica de que o atual governador está tendo aí 3 anos de gestão, vai entrar para o 4º ano e não conseguiu colocar em prática aquilo que ele disse que iria fazer durante a campanha de 2018. João Azevedo se apresentou ao povo da Paraíba como técnico, como engenheiro, como um tocador de obra, não era um político, que ia fazer e ia acontecer no estado da Paraíba. E em 4 anos a gente espreme e não vê resultado dessa gestão. Ações pontuais, localizadas, mas gestão, resultado, investimento, né, programas sociais efetivos para melhorar a vida do povo, eu não enxergo. E a Paraíba tem esse sentimento de mudança em relação a esse governo. Então, isso tudo é um bom debate que a gente vai fazer dentro do PT e eu vou fazer essa defesa de que o partido possa ter efetivamente uma candidatura, possa ter um leque de aliança nesse campo da centro-esquerda que tem dado sustentação ao governo federal, ao governo Lula, a campanha do presidente Lula na eleição presidencial do próximo ano. Eu não tenho mais perguntas, mas tenho só uma colocação. Primeiramente, quero agradecer a sua presença aqui, foi muito boa essa conversa. E quero agradecer também, né, pelas melhorias que foram feitas na cidade. O Parque Solon de Lucena, que era um espaço abandonado, hoje a gente pode ver famílias passeando. Eu mesmo vou muito com a minha família e espero que, se der tudo certo, se eu for realmente candidato ao governo, chegar lá, lembre do povo, faça melhorias na área da saúde, da educação. Esse é um pedido meu como pessoense, como paraibana, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de trazer um político, que eu estou aqui apresentando, eu sempre peço, olhe pelo povo, faça pelo povo, melhorias na cidade e está tudo certo. Feliz Natal, que esse ano que vem seja um ano de realizações e de muita paz e saúde para o senhor e toda a família. Eu é que agradeço, Joana, e eu digo para você que a razão, né, que eu tenho para estar na vida pública é exatamente isso, é melhorar a vida do povo, é trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população, para gerar bem-estar, gerar harmonia, para melhorar a estrutura das cidades, onde eu governei, como por exemplo de João Pessoa, né? E sempre focado em resultados com esse objetivo de ver as pessoas bem, de ver as pessoas felizes. E o Parque da Lagoa é o exemplo que você está colocando. Um grande desafio, depois de 100 anos, nós tivemos a capacidade de transformar um espaço degradado, um espaço mal iluminado, inseguro, de muito álcool, alcoolismo que tinha naquela região, de drogas, e ali virou um espaço para as famílias, um espaço realmente de boa convivência, que tem de piquenique até casamento acontece no Parque da Lagoa. É um espaço maravilhoso, então, eu adoro a deixou um Lagoa. espaço de convivência muito boa na cidade. Então, quero desejar para você também, para a família, um Natal de paz, de luz, para a Cláudia, para toda a família dela, todo mundo. Né, para todo Obrigada. telespectador que está nos vendo nesse momento. Muita luz, muita sabedoria e que Deus nos ilumine.